Oi pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e esse é o Calafrio Real, o canal. Hoje eu vou falar sobre um caso assim, gigantesco, um caso que mudou para sempre a história da ufologia do Brasil, e é o caso Varginha. Antes de começar, eu já peço que vocês deixem um like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, que é essencial para que a gente continue o projeto. Gostou do vídeo? Deixa seu comentário aqui. O caso de hoje começa no dia 20 de janeiro de 1996, na cidade de Varginha, em Minas Gerais. Esse caso ele mudou totalmente a história da cidade de Varginha. Esse caso levou a cidade de Varginha para o mundo inteiro e tornou essa cidade popular. E hoje a gente vai falar sobre esse caso que é muito interessante. Bora? No dia 20 de janeiro de 1996, as três moças, Liliane de Fátima Silva, Valquíria Aparecida da Silva, que são irmãs, ambas, uma com 16 e outra com 14, a Liliane tinha 16 anos, Valquíria 14, e a amiga delas, Kátia, de 22, a mais velha do grupo, elas caminhavam por um terreno baldio, estavam indo para a casa das meninas, acho que estavam indo para a casa de ambas, elas deveriam morar próximas. A Liliane, ela estava indo na frente das outras duas meninas, ela disse que a Kátia, que é a mais velha, de 22 anos, na época, em 1996, ela sempre parava para ajeitar uma sacola que elas estavam carregando. E então a Liliane estava indo na frente, quando ela avistou, nesse terreno baldio localizado no bairro Jardim Zanderi, em Varginha, esse bairro é bem próximo do centro, uma criatura muito estranha. E ela meio que, na hora que ela viu, ela saiu correndo, ela viu um ser agachado, ele estava virado para o muro, segundo ela, e esse ser tinha a pele meio amarronzada, era uma pele viscosa, assim como uma pele de um sapo, e ele tinha olhos grandes e vermelhos, ele tinha 3 chifres, elas disseram como 3 chifres, que seriam 3 protuberâncias, segundo os desenhos que fizeram, o retrato. Ela viu isso e na hora ela já meio que ficou em pânico, gritou e saiu correndo. Só que é bem compreensível que, como criança, ela voltou para falar para as outras, e quando as 3 viram, a criatura olhou de volta para elas. E daí nessa hora foi a hora exatamente que elas correram de medo, e depois a criatura no mesmo momento virou para a parede de novo, como se ela tivesse acanhada com medo. Ela estava de cócoras agachada naquele muro. As meninas ficaram muito abaladas depois que viram isso, inclusive a Liliane estava passando muito mal. E a Kátia também, segundo relatos delas, elas voltaram segurando a Kátia porque a Kátia parecia que ia desmaiar de tanto medo. Então as meninas correram e foram para casa da Liliane e da Valquíria. E a mãe delas, a Luísa Helena da Silva, ela ficou... O que aconteceu, menina? Ela viu que as meninas estavam em pânico, ela perguntou o que aconteceu. Uma delas disse que tinha visto o demônio. Exatamente, elas falaram que viram um demônio, a aparência delas era aquilo. E a mãe delas quis saber o que era e decidiu ir lá. Então a dona Luísa Helena, ela voltou lá, ela pegou uma carona com alguém que estava na rua, um conhecido, e voltou lá um pouco depois de as meninas terem chegado em casa, porque uma delas, a Liliane, estava bastante alterada, estava bastante nervosa. Elas deram água com açúcar para ela, perguntaram o que aconteceu, e a mãe dela, alguns minutos depois, cerca de 20 minutos depois, voltou ao local e não encontrou nada. A Kátia, a mais velha do grupo, que também na época tinha 22 anos, ela foi junto com a Luísa Helena, só que quando elas chegaram lá, a Kátia não quis sair desse carro que elas pegaram a carona, e a mãe delas não encontrou nada lá, não tinha mais nada. Ela só disse que tinha um cheiro muito estranho, porque ela chegou perto, as meninas, quando tiveram um avistamento, elas ficaram cerca de 7 metros de distância dessa criatura. E a mãe delas chegou e foi no local, segundo o que a Kátia tinha falado para ela, que era o local específico, e ela relatou que lá tinha um cheiro bem estranho. Além do cheiro estranho que a mãe delas relatou, ela também relatou que tinha uma marca naquele local, como se tivesse alguma coisa lá. As características essenciais do ET visto em Varginha, do extraterrestre ou da criatura não identificada, ela tinha olhos grandes e vermelhos, tinha também a pele marrom, 3 protuberâncias na cabeça, uma pele viscosa e brilhante, como se tivesse graxa. Falaram
esse termo, mas daí fica mais fácil de visualizar. A criatura também tinha estatura média e não emitia nenhum som aparente. Agora, fatos bem interessantes que aconteceram em Varginha naquela mesma época. Na noite anterior ao relatado pelas meninas, um casal que morava no campo, que morava 10 quilômetros de Varginha aproximadamente, no interior de Três Corações, de uma outra cidade. Esse casal relatou que eles acordaram no meio da madrugada, era 1 da manhã, eles já estavam dormindo, e eles ouviram um barulho do gado que eles criavam muito alto, uma movimentação estranha dos animais. E eles foram até a janela, esse casal, e eles avistaram um que eles disseram que parecia um micro-ônibus que estava voando na frente da casa deles. Estava atravessando um descampado que tinha, era bem próximo, eram como se fosse umas cadeias de montanhas cercavam aquele local, e eles falaram que esse objeto esquisito ele levou cerca de 40 minutos para atravessar aquele local, como se ele estivesse fazendo algum tipo de observação. E os animais estavam muito inquietos, eles ficaram com medo, mas ficaram dentro de casa observando o que seria aquilo. Foi um pouco antes do caso das meninas, foi um dia antes, em média. No começo teve uma confusão sobre essas datas, mas logo depois a data que ficou oficializada foi que foi dia 19 de janeiro de 1996. O caso das meninas aconteceu no dia seguinte, no dia 20 de janeiro. Segundo algumas testemunhas, naquele mesmo dia que as meninas também viram esse ser estranho, o corpo de bombeiros foi acionado, ele teve lá, numa parte da cidade ali de Varginha, que era bem próximo daquele terreno baldio, num descampado também, que se abria para uma mata, e que lá o corpo de bombeiros estava capturando uma criatura estranha. Segundo algumas testemunhas anônimas, muitas pessoas viram um movimento muito estranho de bombeiro. Eles estavam tentando capturar o que seria um animal e dizendo que essa criatura, que era muito esquisita, que emitia um som, segundo alguns, que parecia de uma criança. Anteriormente, quando vista pelos moradores e por crianças que estavam por ali, as pessoas estavam atirando pedras nele, e foi logo acionado o corpo de bombeiro, que chegou lá na área com redes, telas, como se estivesse capturando o animal normalmente, e que eles tiraram de lá uma criatura dentro de uma caixa de madeira. A criatura não teve nenhuma resistência, ela parecia, segundo eles, abobada, estava meio perdida assim. A criatura foi capturada e levada dali, mas segundo os bombeiros não teve nenhuma ocorrência do tipo naquele dia. Essa é a visão dos bombeiros contra algumas testemunhas que viram, né? Segundo os bombeiros não teve nenhum tipo, aquilo lá não está registrado, eles mostraram um caderno, não tinha nenhum registro, mas fica aí, será que realmente teve esse movimento dos bombeiros lá em Varginha, naquele mesmo dia? Muito curioso, né? Ainda segundo relatos, os bombeiros, além de colocarem esse bicho, esse ser numa caixa de madeira, eles vedaram muito bem e colocaram uma lona por cima. Outros anônimos também relataram, tem depoimentos gravados por ufólogos conhecidos. Os ufólogos responsáveis por esse caso, principalmente, eram o Vittorio Pacatini, que ele sumiu assim, esse ufólogo, ninguém mais encontra ele, é como se ele tivesse trocado de identidade, é muito curioso isso. E também o ufólogo, o Birajara Rodrigues, eles foram os responsáveis, eles capturaram vídeos até de militares mesmo, que estavam envolvidos no caso, que ajudaram nessas informações. Naquele mesmo dia, parecia que Varginha estava muito estranha assim, tinha um movimento de militares, de corpos de bombeiros, de muitas pessoas lá, que não eram normalmente. Pessoas também e próprios militares afirmaram que naquele mesmo dia, os militares entraram naquela região da mata, um grupo de militares, parece que fazendo uma varredura, e saíram com 2 sacos cheios com alguma coisa dentro, e que em um desses sacos, que parecia que era a captura de alguma coisa, as pessoas viram movimentos. Esse depoimento mescla depoimentos de militares envolvidos, também com depoimentos de anônimos curiosos da região que viram o movimento e estavam tentando entender o que estava acontecendo. Para continuar o caso, naquele mesmo dia, muitos dizem que essa criatura que foi capturada em Varginha, ela foi levada para o Hospital Humanitas. Esse hospital é um hospital que na época era um hospital particular e que tinha muitos recursos, fazia inclusive cirurgias cardíacas. Ainda na época era uma coisa muito mais complexa de ser feito, e muitos dizem que esse ser foi levado para lá. Primeiramente, o ser foi encaminhado para o hospital regional, segundo algumas testemunhas. Teve até relatos de pessoas que falaram com seguranças de hospitais que receberam essa criatura. Ele foi levado para o hospital regional, que não tem muita estrutura e que fica bem no centro da cidade.
e que no dia 22 de janeiro a criatura foi transferida para o Hospital Humanitas. Não sei se essa criatura ainda tinha vida, se era uma criatura morta, mas que lá no Hospital Humanitas, que é um hospital particular, ele é um pouco mais perto da rodoviária, mais perto de estradas, que seria mais fácil para transferir essa criatura, como muitos dizem que aconteceu. Era um hospital particular, então não era um hospital de tão fácil acesso. Enquanto essas pessoas diziam que tinha acontecido isso, tinha no mesmo hospital em que algumas pessoas afirmaram que a criatura foi levada para lá, algumas testemunhas, tanto militares quanto terceiras pessoas que tinham contato com pessoas dentro do hospital, disseram que naquele dia tinha um movimento policial lá no hospital, 4 a 5 viaturas, o que não era normal, não era ocasional e que não costumava acontecer. Em abril daquele mesmo ano, uma senhora chamada Dona Terezinha, ela disse que avistou uma criatura. Ela estava num tipo de festa, era um bingo, acho, alguma coisa assim de idoso, e quando ela foi fumar, ela disse que foi até um alpendre desse lugar que era um zoológico, e ela viu lá uma criatura muito estranha, que não era nenhum dos animais reconhecidos, e que as características batiam muito com as das meninas, mas ela disse que nem conhecia as meninas na época, e que ela voltou para um lugar assim muito estranho, disse pro marido dela que ela queria ir embora. No carro ela falou pro marido dela o que ela tinha visto, e ele até chegou a perguntar: será que tu não viu o demônio? E daí ela ficou tipo se sentiu muito mal, passou várias semanas muito nervosa e não conseguindo dormir e tal. E daí, com o caso das meninas, ela achou uma identidade aí e que ela acha que pode ter sido a mesma criatura porque as características são as mesmas. Todos os depoimentos e relatos aqui foram colhidos a partir de ufólogos que mesclaram com várias outras coisas. Inclusive tem um caso muito interessante de um militar que tinha participado supostamente dessa captura e que ele acabou falecendo por um tipo de intoxicação, um tipo de bactéria, por uma enfermidade que causou uma infecção generalizada, um quadro muito estranho, que muitos dizem que ele foi infectado por uma doença extraterrestre, porque ele tinha tocado nesse extraterrestre sem nenhum tipo de segurança, sem nenhum tipo de luva, proteção, e ele acabou falecendo algumas horas depois dessa captura. Então isso é muito curioso. As meninas, elas manteram a verdade delas. Depois de um tempo, a vida delas mudou muito e elas não queriam mais falar sobre o caso, porque esse caso, gente, esse caso é gigante, é um caso que levou Varginha para o mundo inteiro. Até hoje Varginha é conhecida por isso. E elas, às vezes, esporadicamente, em algum programa de TV, falam alguma coisa, elas nunca desmentiram o que aconteceu, elas manteram a verdade, elas nunca voltaram atrás, então isso é uma coisa a se considerar. Esse caso é muito interessante, ele é gigante, tem muito mais informações. Se eu esqueci de dizer alguma coisa que vocês lembrem, comentem aqui pra mim. Se vocês gostaram, deixem o like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal que vai ajudar muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se vocês já viram algum objeto estranho, alguma criatura estranha. Se tem algum relato para me contar, também tem o meu e-mail na descrição. Eu conto ele aqui anonimamente, ninguém vai saber que é vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima. Calafrio!